Olá, estamos aqui no seu canal ZM Fighter Team, continuando com a leitura do livro Karate-Do, o meu modo de vida, de Gishin Funakoshi. O início do caminho. A perda do Birote. A restauração Meiji e eu nascemos no mesmo ano, 1868. A primeira viu a luz do dia na antiga capital do Shogun, Edo, que veio a ser conhecida como Tóquio. Eu nasci no distrito de Yamakawasho, na capital real de Okinawa, Shuri. Se alguém se desse o trabalho de pesquisar os registros oficiais, descobriria que nasci no terceiro ano de Meiji, 1870. Mas o fato verdadeiro é que meu nascimento ocorreu no primeiro ano do reinado e que tive de falsificar meu registro oficial para poder prestar os exames de admissão numa escola de medicina de Tóquio. Naquela época, existia uma lei que determinava que somente os nascidos no ano de 1870 ou daí em diante podiam ser considerados habilitados a prestar os exames. Assim, não tive outra alternativa senão alterar os registros oficiais, o que era fácil de fazer, porque, por estranho que pareça, a burocracia de registro não era tão rígida como é atualmente. Com a data de meu nascimento alterada, prestei os exames e passei, mas mesmo assim não entrei na escola de medicina de Tóquio. A causa, que parecia bastante razoável à época, pareceria um pouco menos sensata hoje, imagino. Entre as muitas reformas instituídas pelo governo Meiji durante os primeiros 20 anos de sua existência, estava a abolição do birote, um estilo de cabelo masculino que fora elemento tradicional na vida japonesa por tempo tão longo que ninguém poderia imaginar. De modo particular em Okinawa, o birote era considerado um símbolo não somente de maturidade e virilidade, mas de masculinidade propriamente dita. Como o decreto que bania o cultuado birote abrangia o país todo, houve oposição a ele em todo o território. Mas em nenhum lugar, penso, as linhas de batalha foram tão impetuosamente estabelecidas quanto em Okinawa. Você está curtindo as nossas leituras dos livros? Então curta, compartilhe nosso canal, marque o sininho, faça parte de nosso grande time de karatecas. Contamos com você e continuamos com a leitura do livro. Aqui, aqueles que acreditavam que o destino futuro do Japão exigia que ele adotasse ideias ocidentais e aqueles que acreditavam no contrário, entravam em constantes desavenças sobre quase toda a reforma instituída pelo governo. Nada, entretanto, pareceu inflamar tanto os ânimos dos habitantes de Okinawa quanto a abolição do birote. Em geral, os homens nascidos na classe Shizoku, ou privilegiados, se opunham obstinadamente, enquanto os da classe Eimin, ou comuns, e uns poucos da Shizoku apoiavam o que se poderia chamar de ato de abolição. Este último grupo era conhecido como Kaikato, o Partido da Iluminação. O primeiro, como os Gankuto, literalmente, o Partido dos Obstinados. Por várias gerações, minha inferior, e todo o clã se opunha unanimemente e inflexivelmente ao corte do birote. Tal ato era absolutamente execrável a todos os membros de minha família, embora eu mesmo não me sentisse fortemente inclinado nem para um lado nem para o outro. O resultado foi que cedi às pressões da família e interrompi os estudos, pois a escola se recusava a aceitar alunos que persistissem no estilo tradicional. E assim todo o curso futuro de minha vida foi influenciado por uma questão tão insignificante como a de um birote. Como todos, obviamente, por fim
eu devia conformar-me. Mas antes de dizer como isso aconteceu, devo voltar alguns anos no tempo. Meu pai, Jesus, era um oficial de posição inferior, e eu, seu único filho. Nascido prematuramente, eu era um bebê de compleição frágil, e visto que tanto meus pais como meus avós concordaram que eu não estava destinado a uma vida longa, todos me dedicaram atenção especial. De modo particular, eu era mimado pelos 2 casais de avós. De fato, pouco tempo depois de meu nascimento, fui levado para viver com os pais de minha mãe, e lá meu avô me ensinou os 4 clássicos chineses e os 5 clássicos chineses da tradição confuciana, essenciais para os filhos dos Shizoku. Foi durante minha permanência na casa de meus avós que comecei a frequentar a escola primária, e depois de certo tempo, tornei-me muito amigo de um de meus colegas. Isso também estava destinado a alterar o curso de minha vida, e de uma maneira muito mais fundamental do que no caso do Birote, pois meu colega era filho de Izutsune Asato, um homem maravilhoso e um dos maiores especialistas de Okinawa na arte do karatê. Mestre Asato pertencia a uma das 2 classes superiores de famílias Shizoku em Okinawa. Os Udon eram da classe mais elevada e equivaliam aos daimyos entre os clãs fora de Okinawa. Os Tonoki eram chefes hereditários de cidades e vilas. Asato pertencia a este último grupo, ocupando sua família elevada posição na vila de Asato, localizada entre Shuri e Nara. O prestígio dos Asato era tão grande que o governador de Okinawa não os tratava como vassalos, mas como amigos íntimos de mesmo nível. Mestre Asato era insuperável na arte do karatê em toda Okinawa. Além disso, primava na arte da equitação, da esgrima japonesa e do manejo do arco. Era também um erudito brilhante. Foi um golpe de sorte entrar no foco de sua atenção e, posteriormente, receber minhas primeiras lições de karatê sob sua excepcional orientação. Naquele tempo, a prática do karatê era proibida pelo governo. Por isso, as sessões tinham de ser realizadas em segredo, e os alunos eram terminantemente proibidos por seus professores de discutir com qualquer que fosse o fato de estarem aprendendo a arte. Direi algo mais sobre isso mais adiante. No momento, é suficiente dizer que a prática do karatê somente podia ser realizada à noite e às escondidas. A casa de Asato ficava longe da dos meus avós, onde eu ainda morava, mas como meu ensinamento pela arte começou a tomar conta de mim, nunca achei aquela caminhada noturna muito longa. Foi depois de vários anos de prática que percebi que minha saúde havia melhorado significativamente e que não era mais a criança débil que fora. Eu gostava do karatê, mas, mais do que isso, me sentia profundamente devedor a esta arte por meu bem-estar aumentado. E foi por essa época que comecei a pensar seriamente na possibilidade de fazer do karatê-do um modo de vida. Entretanto, não passava pela minha cabeça que pudesse fazer dele uma profissão, e já que a controvérsia espinhosa do Birote havia posto a carreira médica fora do meu alcance, começava agora a pensar em alternativas, visto que tanto meu avô como Asato haviam me ensinado os clássicos chineses desde a infância. Decidi fazer uso desse conhecimento, tornando-me professor. Concretizando a decisão, prestei os exames de qualificação e assumi a função de instrutor assistente numa escola primária. Minha primeira experiência como responsável por uma sala de aula aconteceu em 1888, com a idade de 21 anos. Mas o Birote ainda importunava, pois antes de ser autorizado a assumir as minhas funções, fui solicitado a livrar-me dele. Isso me pareceu plenamente razoável. O Japão vivia, então, um momento de grande efervescências.
Mudanças importantes ocorriam em todas as partes, afetando cada faceta da vida. Como professor, sentia que tinha a obrigação de ajudar a geração mais jovem, que um dia forjaria o destino de nossa nação, a preencher as enormes lacunas que se escancaravam entre o Japão velho e o novo. Eu mal podia objetar ao edito oficial que prescrevia que nosso birote tradicional tinha se tornado agora uma relíquia do passado. Todavia, tremia ao pensar no que os demais membros mais velhos da família iriam dizer. Naquela época, os professores trajavam um uniforme especial, semelhante ao usado pelos estudantes na escola de Paris antes da última guerra. Uma jaqueta escura, abotoada até o pescoço, os botões de cobre com desenho em relevo de uma florescência de cereja, e um boné com uma insígnia também com desenho de uma cereja em flor. Foi no tempo que usava esse uniforme, tendo o birote raspado, que fiz uma visita aos meus pais para relatar que havia sido empregado como instrutor assistente numa escola primária. Meu pai mal podia acreditar em seus olhos. "O que você fez a você mesmo?" gritou com raiva. "Você, filho de um samurai." Minha mãe, ainda mais raivosa do que ele, recusou-se a falar comigo. Virou-me as costas, saiu de casa pela porta dos fundos e fugiu para a casa de seus pais. Imagino que os jovens de hoje devem considerar esse bate-boca uma coisa inconcebivelmente ridícula. De qualquer modo, o dado fora lançado. Apesar de toda a objeção ardorosa dos meus pais, adotei a profissão que seguiria pelos 30 anos seguintes. Mas em hipótese alguma abandonei meu primeiro verdadeiro amor. Dava aulas durante o dia e, em seguida, com a proibição do karatê ainda vigorava, percorri meu furtivo caminho na escuridão da noite, portando uma lanterna fosca quando não havia lua, para a casa de mestre Asato. Quando, noite após noite, entrava sorrateiramente em casa um pouco antes do amanhecer, os vizinhos punham-se a conjecturar sobre aonde eu ia e o que estava fazendo. Alguns decidiram que a única resposta possível a este curioso enigma era um bordel. A verdade, porém, era totalmente outra. Noite após noite, frequentemente no pátio da casa dos Asato, sob a observação do mestre, eu praticava um kata, exercício formal. Repetidas vezes, semana após semana, às vezes mês após mês, até tê-lo dominado completamente para a satisfação do meu professor. Essa repetição constante de um único kata era estafante, muitas vezes exasperante e ocasionalmente humilhante. Mais de uma vez tive de lamber o pó do assoalho do dojo ou no pátio de Asato, mas a prática era rígida e nunca era autorizado a passar a outro kata sem que Asato estivesse convencido de que eu tinha compreendido bem o que estivera exercitando. Embora consideravelmente avançado em anos, ele sempre sentava ereto como uma vareta, na sacada, quando trabalhávamos ao ar livre, vestindo um hakama, com um lampião de luz fraca a seu lado. Seguidas vezes, por puro cansaço, eu simplesmente não conseguia sequer apagar a chama. Depois de executar um kata, esperava seu julgamento verbal. Este era sempre sóbrio. Se continuasse insatisfeito com minha técnica, murmurava: "Faça de novo." Ou "Um pouco mais." Um pouco mais, um pouco mais. Tantas vezes um pouco mais, até que o suor escorria e eu estava pronto para desabar. Era seu jeito de me dizer que ainda havia algo a ser aprendido, a ser dominado. Por vezes, quando considerava meu progresso satisfatório, seu veredito era expresso com uma única palavra: "Bom." Essa única palavra era seu maior elogio, até que não a ouvisse pronunciada várias vezes, porém,
jamais me atrevi a pedir-lhe que me ensinasse um novo kata. Mas após o término de nossas sessões práticas, em geral nas primeiras horas da madrugada, ele se tornava um tipo diferente de professor. Então, teorizava sobre a essência do karatê, ou como um pai bondoso, me interrogava sobre a vida de professor. Pouco antes do amanhecer, pegava minha lanterna e voltava para casa, consciente, à medida que minha caminhada terminava, dos olhares desconfiados dos vizinhos. Não posso de maneira alguma deixar de mencionar um bom amigo de Asato, um homem que também teve sua origem numa família Shizoku de Okinawa, e também considerado tão hábil na arte do karatê quanto o próprio Asato. Às vezes, eu praticava sob a tutela dos dois mestres, Asato e Itosu, ao mesmo tempo. Nessas ocasiões, ouvia com a maior atenção as discussões entre ambos, e assim aprendi muito sobre a arte, tanto em seus aspectos espirituais como físicos. Não fosse por esses dois grandes mestres, eu seria uma pessoa bem diferente hoje em dia. Considero ser quase impossível expressar minha gratidão a eles por me orientarem ao longo do caminho que me proporcionou minha principal fonte de gratificação durante 8 décadas de minha vida. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e em breve teremos mais leitura do livro Karate-Do, o meu modo de vida. Até a próxima. Muito obrigado.